Asus VivoBook Pro 15 versus Avel Storm BS, pessoal. Nesse vídeo eu vou comparar as duas máquinas, vou colocar lado a lado as duas máquinas, as especificações, né? E mostrar para vocês qual das duas é mais interessante a compra, tá? Vou colocar para vocês umas fotos aqui na tela, né? Então como vocês podem ver aqui, o Asus é bem interessante, né? O teclado dele é bonito, né? Ele é bem fininho, é uma máquina bem portátil, assim. Eu achei que ele é super compacto. Realmente é uma máquina bem interessante, bonita, né? Uma máquina moderna. Já o Avel, né, ele tem aquela cara mais gamer, assim, né? Ele é mais grosso. Ai, que delícia! Mais pesado, digamos assim, né? Mais parrudão, assim. É uma máquina mais robusta, como a gente pode dizer. É interessante, assim. Ela passa uma aparência, assim, mais... A construção dela, né? Uma aparência mais premium, digamos assim, né? Mas o Asus, como vocês podem ver, é muito bonito. Nossa, é uma máquina bem bonita mesmo, é bem portátil, né? Então essa parte é bem vantajosa, assim. Eu vou dar empate porque as duas são bem interessantes com relação a isso, tá? Em questão de gosto também, né? Não dá pra te comparar. Já na questão de processador, né? Os dois aqui vêm com o i5 de 12ª geração, né? O 450H, que é bem interessante. Ele tem 8 cores, 12 threads. Então ele vai ter uma velocidade muito boa mesmo. TDP mínimo de 45 watts. O que é o TDP, né? O TDP é a quantidade de energia que esse processador usa, né? Por exemplo, tem carros, aí, veículos, tem ali o motor 2.0, 3.0 e ele faz lá 10 km por litro, 5 km por litro. Então isso é para vocês terem uma noção, né, do motor, né? Então quanto maior o motor, mais combustível ele vai usar. E o processador é a mesma coisa, quanto mais potente, mais energia ele vai usar. E quanto mais energia, né, quanto mais potente ele for, mais rápido ele vai ser, né? Então é só um comparativo bem bobinho aqui para vocês poderem entender, né? Claro que tem processadores que eles são muito bons, muito potentes e não gastam tanta energia, né? Como os da Apple, por exemplo, a série ARM, né? Mas aqui esse processador também ele é bem interessante, ele tem 90 watts, o máximo dele ali. Ele vai ter uma velocidade muito boa, né? Tem uma potência bem boa. Na parte dos núcleos de desempenho e de eficiência, né? Essa nova arquitetura da Intel, ele tem essa divisão, né? Com processadores com núcleos de eficiência e núcleos de desempenho. Então ele tem 4 cores de desempenho, 8 threads, o base ali é 2.0 e vai ter o turbo 4.4, tá? Quanto mais rápido, quanto mais gigahertz tiver, melhor, tá? Então ele vai ter mais velocidade, mais potência, só que as máquinas não conseguem ficar no turbo por muito tempo. Então ela vai até o 4.4, depois ela volta de novo, tá? É pro 2 ali, pro 3, mais ou menos na média ali, ela deve ficar em 3 e pouquinho, tá? Ela não consegue ficar muito tempo no turbo, que vai aquecer a máquina, tá? Já nos núcleos de eficiência, ele tem 4 cores também e 4 threads, tá? Clock base de 1.5, então vai gastar bem pouca energia, né? Quanto mais hertz tiver, mais energia vai gastar. E o turbo 3.3, então ele tá bem legal aqui, né? Quando você estiver usando tarefas básicas, navegando na internet, vendo um vídeo ou digitando no Word, ali uma planilha, ele vai gastar bem pouco, tá? Ambas as máquinas usam o mesmo processador. A média no CPU Benchmark é de 17.855 pontos. Quanto mais pontos, melhor, tá? Essa nota do CPU Benchmark é para vocês poderem comparar com outros notebooks que eu coloco aqui no canal. Assim vocês têm um parâmetro, né, de performance para saber quanto que é melhor, quanto que é pior, né? Eu sei que às vezes fica muito abstrato, mas com o número ali do CPU Benchmark vocês conseguem ter um parâmetro, né? Por exemplo, para rodar um Photoshop, um The Sims 4, um GTA V, você precisa de 6 a 7 mil pontos. Então aqui você já tem uma noção do que você precisa, né? Para rodar um Word vai ser uns 2.000 pontos, você já consegue rodar um Word, 1.500 pontos, tá? É só para vocês terem uma noção mesmo, né? Um comparativo. Dimensões. Então o VivoBook ali, Pro 15, tem a largura de 35.6, profundidade de 23.5, espessura 1.9 e peso de 1,8 kg. Então ele é super portátil, pessoal. Se você vai poder levar ele para a faculdade, para o seu trabalho, para todos os lugares, né? Pensa você carregar um notebook desse tamanho aqui para a faculdade, para o trabalho, um notebook de 17 polegadas, enorme, então ia dar um trabalhão, né? Esse Avel que tá ali, ele não é esse aqui, tá? Não é esse aqui que eu tô mostrando, mas é só para você ter uma noção que o notebook, quanto menor for, né, é mais fácil para carregar, né? Você andar com um trambolhão desse aqui não é tão fácil, né? É uma máquina super potente, mas para carregar já não é tão legal, né? Esse Asus, né, o Asus VivoBook, ele é bem portátil, ele é bem pequenininho, bem fácil de carregar. Já o Avel ali, o Storm BS, ele tem largura de 36 centímetros, né? Profundidade de 24,2 e espessura de 2,7, tá? E o peso 2 kg. Até que não é tão pesado, né? O meu é bem mais pesado, só que você tem que somar esses 2 kg mais a fonte, né? A do Avel é 570 gramas, então você vai somar ali quase 2,6 kg para carregar ele, né? Então é um pezinho realmente para se considerar, né? É uma coisa que você tem que considerar quando você vai comprar a máquina. As duas são muito interessantes, só que o VivoBook é bem mais portátil, né? Bem mais fácil de carregar, né?
Esse é um ponto que realmente não tem o que falar, né? Ele é mais leve, é mais compacto. Então nesse caso aqui ele vai ganhar nota, né? Que sai ganhando nesse caso, tá? Se você quer economizar, quer encontrar promoções, quer encontrar assuntos, né? Quer encontrar artigos sobre notebooks, quer conhecer mais sobre o mundo dos notebooks, nós temos a nossa comunidade de promoções aqui no nosso site dicasdecompras.com.br. Tela, aqui é um ponto importante, né? Que para muita gente a tela é o item mais importante depois do processador, né? Às vezes até mais importante que o processador, né? Mas máquinas como essas aqui que tem uma qualidade superior, né? Então elas vão ter uma tela melhor, né? Os dois vão ter tela Full HD, tá? Os dois vão ter 1920 por 1080 pixels, né? Tela de 15.6. Os dois ali são com painéis similares, digamos assim, né? O Asus vem com painel IPS, o Avel vem com painel WVA, seriam similares. A diferença aqui é que o VivoBook tem uma tela de 100% sRGB, né? Que vai ter uma qualidade superior com relação à gama de cores, então você vai ter uma alta fidelidade de cores. Para quem trabalha, para quem é designer, quem é fotógrafo, precisa ter uma fidelidade de cores muito grande para quando você tirar a foto, né, você poder verificar, ou o seu designer poder verificar, né, na hora de imprimir, na hora de mandar para gráfica, isso é muito importante, né. Então aqui o Asus ele tem uma tela com mais qualidade, né. Os dois são 144 Hz também, tá. Para quem joga isso é importantíssimo, né, ter mais frequência. Normalmente as telas 100% sRGB elas são de 60 Hz, então elas não têm aquela alta taxa de frequência ali, né. Para pessoas que trabalham isso não é tão importante ter 144 Hz, né. Para quem joga sim, né? Aqui o Asus ele conseguiu ter o melhor dos dois mundos, né? Ele tem uma tela com uma alta frequência para quando você quiser jogar, quiser parar um pouco de trabalhar, né? E também tem 100% do sRGB para quando você for trabalhar. Já o Avel ele não fala qual que é a gama de cores, né? Ele fala que é o brilho de 250 nits, que é o padrão, geralmente é 220, 250 é o padrão, né? E o contraste 1000 para 1. Só fala isso, né? Não fala quanto que é a gama de cores. Então aqui eu vou dar o ponto para o Asus, né? Geralmente o fabricante quando ele não fala é porque não é 100% sRGB, tá? Se você não é designer, não precisa de uma alta gama de cores, então isso é um ponto que não é importante para você, não é tão importante assim, né? Mas quando você vai ver um filme, por exemplo, faz diferença, né? Que você vai ter um filme com mais qualidade. Armazenamento. Aqui é um item bem interessante, pessoal, é um ponto importante, mas é um ponto que você pode fazer upgrades depois, tá? Que seria o HD, que a gente falava antigamente, né? Agora se usa SSD, que é uma tecnologia que faz a mesma coisa, só que é muito melhor, né? Faz mais qualidade. É onde você coloca os seus arquivos, né? Pensa que como se fosse um depósito onde você coloca as suas coisas. Aqui eu tenho um HD SATA, né? Portátil, ele vem nessa case bem bonitinha. Se vocês quiserem, até posso deixar o link na descrição para vocês, caso queiram adquirir. E aqui nós temos uma case aberta, é uma case normal também. E aqui fica um SSD SATA, tá? Que é bem interessante, tá? Essas máquinas que eu estou mostrando para vocês, ela não usa SATA. Isso aqui é uma tecnologia, digamos assim, que está caindo em desuso, né? Agora a gente está usando mais os SSDs M2. Eu não tenho nenhum M2 agora na mão para mostrar para vocês, mas ele é tipo uma memóriazinha, sabe? Tipo um chipzinho de memória, assim. Claro que ele é um pouco diferente, né? Que aqui a memória fica, o conector aqui, né? No M2 fica aqui do lado, mas só para vocês terem a nível de ilustração, né? Vou colocar aqui para vocês na imagem como que é um M2. Tem até um HD aqui da Apple, de um MacBook Air, bem antigo, olha como ele é pequenininho. Bem antigo, esse aqui é um HD, esse aqui não é um SSD, tá? É um HD. Então, quando eu falei para vocês, é onde ficam os arquivos, onde você salva suas pastas, seus arquivos, seus vídeos, as suas fotos, lá é o HD. Mas é interessante que quando você compra a máquina, você não precisa ficar com ela para sempre com o mesmo armazenamento, você pode fazer upgrades, tá? Na Avel, você já pode comprar de fábrica upgrades de SSDs, tá? Você já pode falar para eles, eu quero mais, tá? E eles mandam para você já a máquina com mais, com 2 SSDs de fábrica, já caso você queira, tá? Você pode pedir para eles pagar uma taxa lá, um valor, né? E pegar mais armazenamento. Na Asus não dá para fazer isso, não. Você tem que fazer por fora, caso você queira, ou pegar um outro modelo com mais. Aqui o VivoBook, ele vem com 512 GB SSD NVMe, né? PCI Express 4.0 Gen 4x4, que é o mais moderno, né? Um dos mais modernos que tem, né? Já tem PCI Express 5.0, mas a maioria das máquinas no Brasil, as mais novas, né, as mais potentes, é Gen 4x4, que seria Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 seriam as gerações do SSD, tá? Só para você ter uma noção disso, tá? E ele permite expansão, que nem eu falei para vocês. Você pode colocar mais um SSD, você pode ter 2 SSDs na máquina. Nas duas você pode fazer isso, tá? Então você pode ter essa possibilidade, 2 SSDs, né? Não são igual a esses aqui, mas só para vocês terem como ilustração, né? Você pode ter 2 SSDs na tua máquina, a nível de ilustração para vocês. Então isso é bem interessante, né? Que você pode ter mais flexibilidade, né? Em algumas máquinas que você não pode aumentar o SSD, você é obrigado a ficar com o SSD para sempre. Então, tipo, você não consegue aumentar o armazenamento, ou quando você vai mudar o armazenamento, você tem que formatar o SSD, você tem que comprar um novo, formatar ele, é mó dor de cabeça, mó trabalho, né? Então aqui não, você pega, você precisou de mais armazenamento, você compra um novo SSD, né? Coloca ali, pronto, já está funcionando, né?
Então é bem prático isso, muito prático. Já no Avel ele vem com 500 GB de SSD, tá um pouco menos ali do que o Asus VivoBook, só que ele é Gen 3 de 2000 MB por segundo, então ele é mais lento também, tá? Não é tão rápido quanto o do Asus. Ele também permite expansão, que eu nem falei para vocês. Então aqui nesse caso, o VivoBook também leva o ponto, tá? Pessoal, caso vocês queiram saber mais detalhes dessas duas máquinas, eu vou deixar o link para vocês na descrição, tá? Placa de vídeo, aqui tá um ponto bem interessante que eu sei que muita gente gosta, né? A parte principal, digamos assim, né? Tá muita gente que pula o vídeo só para placa de vídeo, né? E aí, pessoal, estão gostando do vídeo? Se você está gostando, se inscreve aqui no canal. Dá aquela força pra gente, ajuda demais quando você se inscreve e você fica informado das novidades também. Agora chegamos num ponto mais interessante, né? O ponto que vocês mais gostam, que é a placa de vídeo, né? Os dois vêm com uma RTX 3050, uma placa de vídeo nova, né? Não é a mais nova que tem, mas é uma placa de vídeo moderna. Bem interessante, vai rodar todos os games modernos que tem no momento, tá? É uma placa de vídeo com 4 GB de memória dedicada já, então ela já vem com memória própria, você não precisa usar a memória do seu computador, né? Só que claro, quando você vai abrir um jogo pesado, ele vai usar a memória da placa mais a do seu computador. Ali ela tem um TDP de 45 watts teórico, tá? Eu não sei, as duas fabricantes não divulgaram o TDP das duas máquinas, né? Na questão da placa, mas é só para você ter uma referência ali, que é 45 watts. Pode ser um pouquinho mais pela fabricante, ela pode dar um boost ali, né? Ou pode ser um pouco menos. Quanto maior o TDP, a placa vai ser mais potente, né? Mas ela vai ter mais, ela vai consumir mais energia também, claro, né? Só que ela vai ter mais potência, né? Geralmente placas mais básicas, elas gastam menos energia, tá? Ela tem menos potência e gasta menos energia. Placas mais potentes, elas vão ter um TDP muito mais alto, só que vão ter muito mais potência, tá? Então tá relacionado à potência da máquina também, tá? Igual aquele exemplo do motor que eu falei para vocês. Não é necessariamente uma regra, né? Que quando gasta mais energia vai ter mais potência, porque tem placas moderníssimas, né? Que gastam menos energia e tem mais potência. É só para você ter como parâmetro, tá? Então aqui ela tem 64 unidades de processamento de texturas, né? Que é muito bom. Quanto maior esse número, melhor, né? A placa vai ter mais texturas, uma capacidade melhor, né? E unidade de sombreamento, ela tem 2048, ou seja, os núcleos da placa ali, né? Então quanto mais, melhor também. Esse FP32 é para vocês terem uma medida de capacidade da placa, né? Quanto mais, melhor, né? Então aqui é uma unidade de medidas da placa, é como se fosse, por exemplo, aqui essa garrafinha d'água, a unidade de medidas dela é litro. Então quanto mais litros tiver, maior vai ser a garrafinha, vai caber mais litros, né? Vai caber mais água, digamos assim, né? Então você pode tomar mais água por mais tempo. E a placa de vídeo é a mesma coisa. Quanto maior for o FP32, é maior a capacidade dessa placa, ela vai ser mais potente, tá? Então aqui ele tem 5.501 teraflops, o que é bastante coisa, né? Aqui ele tem 5.501 teraflops, o que é bastante coisa, tá? Não é um número gigantesco, mas é um número muito bom, assim, para rodar os games atuais aí, tá? No 3D Mark ele tem uma nota de 4.875 pontos, que é uma nota muito boa também, tá? A placa principal do momento, uma 4090, ela tem a nota de 36.285 pontos. Que é para você ter um comparativo entre elas ali, né? Lembrando que são valores teóricos, tá, pessoal? Pode ser que as fabricantes tenham dado um boost nessas placas, ou pode ser que elas tenham dado um downgrade ali para não aquecer tanto. Às vezes a fabricante faz isso, ela diminui um pouquinho o boost ali, o TDP dela, para que a placa não esquente tanto, tá? Então pode ser que tenha isso também. Mas é para vocês terem um comparativo aqui, né? Eu preparei esse quadrozinho aqui que é bem legal para vocês terem uma noção dos videogames, né? Quantos teraflops que eles geram, né? O Nintendo Switch, por exemplo, ele gera 400 gigaflops. O PS4 Slim gera 1.84 teraflops. Já o Xbox, né, o Xbox Series S, ele gera 4 teraflops. O PS5, 10.28. Algumas pessoas falam que é 11 teraflops. É só para vocês terem como comparativo, né? Que é bem interessante. Então, são sistemas diferentes, né? Os quatro são sistemas diferentes, né? Mas esses dados servem mais como curiosidade mesmo, né? Mais que eu coloquei só para vocês terem uma referência, uma base de quanto que gera os videogames, né? Que nem eu falei para vocês, os teraflops ali, o que é ele, né? É uma unidade de medidas de capacidade da placa, né? Então, quanto maior, melhor, né? Para vocês terem uma noção de quanto que gera cada placa. Teclado. Os dois vêm com teclado retroiluminado, tá? Os dois são ABNT2, tá? Isso é bem interessante. Só que o Asus aqui ele tem um perfil menor, né? Então ele tem um perfil de deslocamento de 1.4 mm. Então ele é bem baixinho. Para quem gosta de teclados baixinhos, né? Vai ser um prato cheio. Só que ele é retroiluminado em branco, tá? Já o Avel, ele é retroiluminado em RGB. Se você gosta de RGB, o Avel vai ser um prato cheio para você, né? Então aqui eu vou dar nota pro Avel, né? Por causa do RGB, que eu sei que é muito importante para muita gente, né? Portas e conexões. Aqui o Asus VivoBook Pro 15, né? Ele tem duas USBs 3.1, uma USB Thunderbolt 4, isso é muito bom, né? Um USB-C, que tem vídeo e fornecimento de energia, uma USB 3.2 que suporta fornecimento de energia também, tá? Uma USB-C normal ali, né? Não é Thunderbolt. Tem a entrada de rede, um leitor de cartões, que é ótimo, né? Excelente para quem trabalha, isso é fundamental. A porta P3, que é para microfone e fone de ouvido, e o HDMI 2.1. Já o Avel tem duas portas USBs 3.2
Gen 1, né? Type A, que é aquela padrãozinha, que é essa daqui, padrãozinha, né? Que essa aqui é Type A, que é o que todo mundo usa, né? E a porta USB-C é essa daqui, ó. Então é bem legal que tem aqui os dois mundos, né? USB-C e USB Type A. Ele tem também um USB 3.1 Gen 2 Type-C de 10 GB, o que é bem legal, que vai ter um fluxo de dados bem rápido, né? Tem uma USB 3.2 Type-C também de 10 GB, tem uma outra. Tem uma porta USB 3.1 Type-C com DisplayPort, então ela transporta vídeo, tá? Tem uma USBzinha C ali, que ela vai sair vídeo, né? A conexão ali, né? Isso é muito bom para você ligar um monitor, caso você queira. Tem mais uma USB-C normal 3.2, tem a saída HDMI, tem mais uma entrada de rede, né? Uma saída de rede. Tem mais uma conexão de rede também, né? O leitor de cartões USB 2.0, não tão rápido, né? 2.0, podia ser 3.0 já, né? Para ter mais velocidade, mas tá ótimo que tem, né? Também tem o P3, que é o microfone e fone de ouvido. Rede sem fio. Então aqui o VivoBook tem um Wi-Fi 6E, que é super moderno, né? Vai ter a banda 6 GHz. Normalmente as bandas estão 2.4 e 5 GHz, mas aqui ele vem com a 6 GHz, que é ótimo, né? O 6E. Bluetooth 5.3, super moderno. E a rede 10/100/1000, que vai atender a maioria das pessoas, né? Já o Avel vem com Wi-Fi 6 também, que é bem moderno. Bluetooth 5.2, que está ótimo. E a rede 10/100/1000/2500. Aqui as duas máquinas estão excelentes, né, com relação às conexões, excelentes mesmo. A Avel vai ter uma porta de rede, uma conexão de rede melhor, né? E o VivoBook vai ter a parte de rede sem fio melhor, né? Então, se para você é importante o Wi-Fi melhor, o Asus VivoBook vai ser melhor. Se para você a rede é mais importante, na porta de rede acima de gigabit, né? Então vai ser mais interessante para você o Avel. Memória, aqui está um ponto bem interessante, pessoal. O Asus VivoBook, ele vem com 16 GB soldado na placa, tá? É DDR4, os dois são DDR4 3200 MHz, né? Só que o Asus, ele vem com 16 GB soldado, tá? Não dá para você trocar ele ali. Mas ele vem com mais um slot caso você queira adicionar. Então você pode colocar mais um pente de 16, né? Um pente de memóriazinho, seria similar a esse aqui, tá? E você pode fazer dual channel ali caso você queira, né? O dual channel ele vai ter uma vazão maior de memória, né? Isso é muito bom. E ele é expansível até 32. Ainda falei pra vocês, dá pra colocar mais um pente de 16 e ficar com 32. Já o Avel, ele vem com 8 GB, né? Vem com menos memória, mas ele tem dois slots. Então você pode tirar esse de 8 aqui, colocar um de 16, ou até pode colocar um de 32 caso você queira, né? Na verdade, pode colocar dois de 32 caso você queira. Então o Avel aqui, ele tem vantagem com relação às memórias, né? Ele sai ganhando porque ele permite mais upgrades aqui com relação à memória. Energia. Aqui é um ponto bem importante, né? Porque se tiver uma bateria fraca, né? Você não vai conseguir usar a máquina por muito tempo. E se você tiver uma fonte fraca, né? Ele vai ficar descarregando a bateria toda hora e não vai suprir a necessidade do computador, né? Então você não vai conseguir ter um power alto ali no processador e na placa de vídeo. O Asus VivoBook vem com uma bateria de 3 células de 50 Wh e o carregador de 150 watts, o que é suficiente para essa placa de vídeo, tá? Já o Avel Storm BS com i5, ele vem com bateria de 3 células, tá? 46 watts e 4000 mAh. Já o carregador de 150 watts também, tá? E aqui a Avel fala que o peso dele é de 570 gramas, tá? Ele é bem pesado, né? Eu tenho um carregador aqui da Avel, não sei se vou botar para vocês verem aqui, ó. É bem grande. A Avel realmente precisava melhorar esses carregadores, né? Deixar um pouco menor, né? Eles são bem grandes aqui, ó. O tamanho do bicho. É enorme. Eu acredito que esse que vem nesse Avel Storm ali deve ser similar a esse, talvez um pouco menor, né? Mas é bem grande, é bem pesado mesmo. O do Asus a gente não tem informação do tamanho dele ali, mas deve ser menor, com certeza é menor. Aqui eu vou dar empate, pessoal, porque estão bem similares com relação às duas coisas, né? Estão bem similares mesmo, né? Aqui não tem muito o que falar com relação à energia aqui, né? E a bateria, são bem similares os dois. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram das duas máquinas? Qual que vocês vão comprar? Preferem um Avel, né? Que é uma máquina mais robusta, maior, né? Tem mais nome também. Ou prefere um Asus, que é mais portátil, mais fácil de carregar? Qual das duas máquinas vocês preferem? Se você gostou de alguma das duas máquinas, ou vai comprar alguma delas, deixa aqui no comentário pra gente saber, pessoal. Qual máquina que vocês gostaram mais? Eu vou deixar 2 cards aqui, caso vocês queiram continuar comigo, né? Com vídeos detalhados de cada das duas máquinas, né? E até a próxima. Tchau, tchau.